19h10. É dia 1º de abril, então dia da mentira nesse caralho, né? Eu estou jogando, né, o Resident Evil 2, tá bom? É uma versão modificada, demorou, molecão, tá ligado? Eu tô jogando uma versão modificada, né, do Resident Evil 2, né? Eu vou botar na descrição deste vídeo, né? Eu vou botar o link, tá? Para download dessa versão. Eu tô executando no Flycast, tá bom? Aqui, ó, né? Tá bom? Eu tô executando o jogo no Flycast, né? O emulador no PC, tá bom? No computador também tem um Redrim e no celular também, tá bom? Se tu tiver com Android, mano, o Redrim você consegue rodar ele, demorou? Sim, os meus vizinhos são cornos, né? Os dois, tá ligado? Entendeu? É uma coisa aleatória que eu adoro falar, tá ligado? Mas eles não sabem. Interessante. E aí, mano, o que acontece, né? Eu tô executando o Resident Evil 2 do Dreamcast, tá bom? É uma versão modificada. Essa mesma versão tem para PlayStation 1. Muito bom, hein? Demorou? Essa versão é do PlayStation, quer dizer, no Play 1 tem essa mesma versão aí, mano, com essas modificações, né? Mas o gráfico ele tá reduzido, né? É um PlayStation 1 de fato, né? Aliás, né? Ou seja, a versão que eu tô executando agora, brother, é do Dreamcast, porém também tem para PlayStation 1, tá bom? Se tu for no Google e escrever Resident Evil 2 Mode, né? PlayStation 1 ou Dreamcast, tu vai baixar o jogo. Esse jogo aí, tá? Ele tá modificado. Aí tu pergunta pra mim, ó, arrombado, mas que tipo de modificação é essa? E aí, é aí onde eu apago a luz e te convido a curtir o jogo comigo. As modificações, mano, presta atenção, tá ligado? Eu vou fazer coisas que a gente sabe que vai estar errado, né? Vai ter chave em local errado, inimigo no lugar errado, vai ter porta que você não vai abrir, tu vai ter acesso em tal área com outra porta, tipo assim, tá ligado? Vai ter inimigos nada a ver com o que a gente sabe, entende, mano? Esse é o tipo de modificação, né?
Observa que quando eu acender a luz de novo, é para fazer outros comentários.
Maconha.